noite, amada Igreja do Senhor Jesus, a paz do Senhor, amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Deus, nós te rendemos graças, louvamos e exaltamos o teu nome, porque o Senhor está no nosso meio. Te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha tocar cada coração essa noite, em o nome do Senhor Jesus, e que o Senhor venha encher a tua casa com a tua presença, em nome do Senhor Jesus, amém. Queridos, antes de começarmos com a palavra, eu quero dizer aos irmãos o seguinte: as eleições estão aí, né? Pastor Irlan é candidato a vereador novamente, a reeleição. Acho que vocês o acompanham pelas redes sociais e vê que ele é um vereador que trabalha muito, né? Graças a Deus por isso. A gente tem que continuar acreditando que existem homens honestos, homens íntegros. A gente não pode perder a esperança, né? De que existem pessoas comprometidas com Deus e também com a sociedade. Então, os assessores dele estão aí, sabe? E estão com adesivo. Você que quer que cole no seu carro, né? No final do culto, no final do culto, a Kelly vai estar ali no hall, então você fale com ela. E a gente também precisa, né? Votar novamente no pastor Irlan, nosso vereador, né? A gente tem visto tantas coisas que ele tem feito, né? Posto de saúde, escolas. Tem gente que critica, né? Fala assim, ele só sabe fazer asfalto, né? Asfaltar. Mas a gente vê nos bastidores que ele faz muito mais, e tudo que ele tem feito, né? Você pode acompanhar nas redes sociais. Ore em nome do Senhor Jesus, né? A gente precisa votar, né? O nosso voto é importante e a gente precisa buscar a direção de Deus. Então, compartilhe com a sua família também. Ele tem sido uma bênção, graças a Deus. Ele tem trabalhado muito, e por trabalhar muito para o povo, ele tem sido também muito perseguido, viu, gente? Porque quem é que quer que alguém trabalhe para o povo? Está aí a perseguição com o nosso presidente, que a gente vê que tanta coisa tem acontecido, né? Peço você também que ore por ele, né? Peça a Deus pela vida dele, pela família dele, e que uma coisa eu tenho certeza: se Deus tem esse propósito na vida dele, se Deus o escolheu, vai acontecer. Se é propósito do Senhor, ele já está eleito, amém? Porque Deus pode todas as coisas, né? E ele tem os seus planos, amém? Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu achei muito interessante. Não era eu que ia pregar, não, ia pôr o pastor Léo. Mas Deus tem incomodado muito meu coração acerca da vida. E o tema, né, dessa noite é por uma vida. E Deus tem me incomodado muito para pregar o evangelho para as pessoas, para falar de salvação. Eu fui hoje ler sobre o suicídio. Eu quero contar para vocês uma experiência, quero começar essa mensagem contando para vocês uma experiência que eu tive. Eu creio que Deus tem seus planos e creio que Deus tem seus propósitos. E o que eu vou falar aqui, se você estiver no Espírito, você vai crer, você vai receber no seu coração. Uma tarde de domingo, eu deitei após o almoço um pouquinho, para tirar um cochilo. E eu comecei, a impressão que eu tive é que eu estava dormindo. Foi coisa muito rápida. E eu comecei a sentir aquela vontade, não tinha mais vontade de viver. Foi coisa assim muito rápida. Aquela vontade de viver sumiu do meu coração. Eu fiquei um pouco perdida dos meus sentimentos. E eu comecei a apreciar a morte. A desejar a morte. A morte me atraía. Porque o sentimento que eu tinha dentro do meu coração era uma coisa tão ruim, que eu achava que não tinha solução para a minha vida. De repente, aí alguém me disse assim: põe a corda no seu pescoço, o nó está pronto, põe a corda no seu pescoço. Eu abri os olhos assim e falei: eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. E levantei e orei e disse: Deus, o que é isso? O Senhor me disse assim: alguém dentro da igreja vai tentar suicídio. Eu entendi porque Deus me deu essa experiência, para eu entender o que leva uma pessoa ao suicídio. Na segunda-feira, eu reuni no meu discipulado com as meninas. Quem aqui lembra? As meninas da minha equipe.
E eu disse assim, eu contei para elas essa experiência e disse assim, não foi, gente? Orem pela célula de vocês, por família, vamos orar pela igreja, porque alguém dentro da igreja vai tentar suicídio, não foi, Viviane? E a Glauce foi e contou uma experiência semelhante à minha, a Danila também. Pastor, eu passei a semana inteira sem vontade de viver, vocês lembram aqui? E sem saber por que eu estava sentindo aquilo, um sentimento ruim, e não é que alguém dentro da igreja tentou o suicídio. Nós ficamos sabendo depois que um jovem, ele estava no pronto-socorro, tinha tomado muito remédio, ele tinha tentado suicídio. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, a igreja não pode ficar alienada. Nós temos que sermos espirituais e prudentes. Amém. Porque os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Tem gente que acha que terapia, psicólogo não é importante. Claro que é. Um psicólogo cristão, alguém que pode te auxiliar, é muito bem-vindo, né? Vai te fazer muito bem, com certeza. Eu, como pastora, falo assim. Por quê? Nós temos nossos sentimentos, nós temos nossas emoções, né? E o nosso cérebro é uma caixinha de segredos. Hoje, pensando no passado, a irmã da minha mãe, minha tia, suicidou com 17 anos. Ela era assim, a pele bem clara, bem branquinha, o cabelo pretinho, os olhos azuis. Ela tinha 17 anos. Antigamente, né, as pessoas tomavam fornicida, né? Ela chamou a minha outra tia, já falecida, e disse assim, você quer dormir comigo para sempre? Minha tia tinha 12 anos, ela disse, eu não. Ela, toma, não. Ela morreu com 17 anos. A irmã do meu pai também suicidou e morreu com 17 anos. Antigamente acontecia essas coisas e ficava por isso mesmo. Eu acredito, né, como a depressão e outros fatores já estão aí há muito tempo, como por exemplo o abuso, né? O abuso, isso já existe há muito tempo e ninguém tinha coragem de denunciar, há muito tempo. Hoje as pessoas já denunciam, as pessoas já falam, as crianças, né? Os jovens, os adolescentes, eles já falam, já têm coragem de falar e tem que falar mesmo. Então hoje eu quero falar sobre isso, por uma vida. Eu quero falar sobre a questão do suicídio e a Bíblia. Amém. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando eu tive essa experiência, eu contei para as meninas assim, nossa, eu amo viver. Porque enquanto eu viver, a chance de outra pessoa ressuscitar do meu lado, para Cristo. Então a gente tem um tempo certo de partir. E eu estava lendo, Setembro Amarelo é uma campanha para informar e prevenir o suicídio, se você não sabia disso. E desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, juntamente, né, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. Com essa pandemia, você pode ter certeza que muita gente suicidou. Né? É lógico, a mídia não vai divulgar para não alarmar as pessoas. Então, é uma campanha, né, para prevenir. Amém? Porque eu falo no curso de noivos assim, vou abrir só um parênteses assim, vocês não podem errar com seus filhos, porque vocês têm princípios bíblicos, vocês têm os princípios de Deus no coração, e nós temos a obrigação de vivê-los. Erramos com os nossos filhos quando nós não conhecemos a Deus, né? A gente tem que ter muita sabedoria para criar nossos filhos. Nós não devemos obrigar os nossos filhos a servir a Deus, porque Deus nunca nos obrigou a servi-lo. Eu ouvi pessoas que chegaram à presença de Deus com 60, 70, 80 anos. Deus nunca obrigou. A gente não tem que apresentar para os nossos filhos um Deus punitivo, mas um Deus de amor. A gente não apresenta o inferno para os nossos filhos, nós apresentamos o céu. Então eu digo sempre para os noivos, tomem cuidado. Vocês não podem errar com seus filhos, porque o erro dos pais deixa marcas profundas. E são adultos adulterados pelos erros dos pais. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, o que leva ao suicídio é uma série de fatores. Hoje eu quero falar sobre alguns.
aqui, né, que nós como igreja temos que nos preparar como pastores, líderes de células, diácono. Nós precisamos ser sensíveis às pessoas. Eu falo sempre com as minhas discípulas: vocês precisam olhar para as pessoas com os olhos de Jesus para identificar as debilidades na vida da pessoa. Amém? Quando a gente olha para as pessoas com os olhos de Jesus, a gente compreende, a gente entende. E a gente, como igreja, tem que estar com a mente aberta e o coração aberto. Com isso, já trabalhamos nos bastidores, na oração, no jejum. Amém? E a igreja precisa ter psicólogos, né? Pessoas que trabalham nessa área para ajudar outras pessoas. Vocês estão entendendo? Porque isso é algo real e existe. Então a gente não pode viver somente no mundinho da gente, na casa da gente, acreditando que esse tipo de coisa é só na TV, é só nos jornais. Amém? Interessante, né? Eu acredito assim que se a Associação Brasileira de Psiquiatria despertou, é porque o número de pessoas que suicidam tem aumentado, para conscientizar as pessoas. Né? Porque às vezes a pessoa quer falar e nem a família às vezes nem quer ouvir. Não é assim? Aí eles organizam, né, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, nacionalmente o Setembro Amarelo. São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Para onde vão essas pessoas? Um dia eu fui consultar com uma angiologista e a médica estava muito abatida. E eu perguntei para ela se estava... Ela falou assim: eu não estou bem hoje. Que eu tinha dito assim: Deus pode nos abençoar. Ela disse: você é católica? Eu falei: não, eu sou pastora. Ela disse: então posso falar com você, eu estou triste hoje. Eu disse: por quê? Porque um paciente, minha prima é psiquiatra, e havia um paciente que ela cuidava dele há muitos anos. Ele morava no 15º andar. Ele pulou da janela. E minha prima me ligou chorando. A médica já tinha muitos anos que cuidava dele. Aí eu te pergunto: para onde essa alma foi? Por isso que eu estou dizendo que nós, como igreja, não podemos ficar de braços cruzados só recebendo de Deus, eu quero de Deus, eu quero de Deus, e não evangelizar, não falar do amor de Jesus. A alma vale mais do que o mundo inteiro. Do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Jesus morreu por todos na cruz do Calvário, e é da vontade do Pai que todos se salvem. Amém? Engraçado, né? A Coreia do Sul é um país riquíssimo, se tem tudo na Coreia do Sul. Eu gosto muito de um programa que passa na TV a cabo, acho que muitos aqui já devem assistir, Mundo Visto de Cima. Quem é aqui que já viu? Eu sou apaixonada, porque eu oro pelas nações. A Coreia, Seul, é lindo. Não tem pobreza, né, Eduardo? Você já foi na Coreia, não é assim? Eles são muito preocupados com a aparência, eles têm tudo. Eles tiveram Jesus um dia, porque as igrejas coreanas hoje estão cheias de pessoas idosas. Os jovens, quando se tem tudo, acham que não precisa de Deus, né? Mas a Coreia do Sul é o 2º país com a maior taxa de suicídio no mundo. E quero dizer mais para vocês: há uma grande igreja na Coreia do Sul, em Seul, mas a Coreia do Sul tem muitas religiões e tem muitos deuses. Eles sobem em montanhas, há templos em montanhas, escadarias para adorar outros deuses. Sabiam disso? É o 2º país. Os jovens coreanos passam 12 anos, que eles têm lá uma prova que eles fazem, é semelhante ao Enem aqui do Brasil, só que o Enem aqui é tranquilo, né? Se preparam 12 anos para fazer essa prova. Incrível, né? Os pais ficam desesperados, levam os filhos no horário certo para não perder a prova, porque é muito importante para eles. Você ficou caladinho aí, né? Para a prova do Sueneng, que é uma porta para a universidade. Se eles passam nessa prova, é uma porta para eles entrarem na universidade. Mas é considerado muito importante. É um teste, né,
que eles fazem, a abreviação do teste escolar, ele não dita apenas que o jovem vá à universidade, mas pode afetar todas as suas perspectivas de emprego. Isso já é uma pressão que o jovem coreano, isso é uma das pressões, não vou citar todas, que o jovem coreano sofre. Se ele não vai bem, ele não vive mais. Vocês estão entendendo? Uma das coisas também que hoje muitas pessoas vivem é a pressão, a cobrança. A mídia dita muito um padrão. Você tem que ser o melhor. Lá é assim, eles precisam ser os melhores. E quem diz que o ser humano é melhor em tudo? Nós somos melhor em alguma coisa, mas não em tudo, né? Então, pelo fato de se sentirem cobrados, se não conseguirem o que querem, vão lá e suicidam. Vocês viram aquela atriz muito famosa aí, desses filmes coreanos que eu não assisto, que suicidou? Ele suicida com 22, 23, 25 anos. É um país que precisa de muita oração, viu? Quando você estiver orando, ore pela Coreia do Sul. Às vezes nós pensamos assim, a pessoa tem dinheiro, ela tem tudo. Não. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Quantas pessoas estão aqui dentro hoje, e se eu perguntar para elas, ela vai dizer assim, Jesus me livrou da morte. Jesus fez algo novo na minha vida. Nós carregamos dentro de nós uma palavra de poder, que pode transformar e mudar a vida do homem, porque eu sou testemunha do poder de Jesus. Você está sentado aí, você também é. Mas quantas pessoas estão dentro da igreja e estão doentes da alma? Estão sendo pressionadas. Então, os jovens se sentem pressionados. Eu tenho que ser o melhor. Você estudar 12 anos para fazer uma prova? Já parou para pensar? Já parou para pensar sobre isso? A gente precisa vigiar muito com os nossos filhos. Existem pais, não estou dizendo aqui os coreanos, mas existem pais que querem realizar os sonhos na vida dos filhos. Eu não fui médico, mas quero que o meu filho seja. Eu não fui advogado, mas quero que o meu filho seja advogado. Eu sempre falei com a Júlia assim. Um dia a Júlia chegou em casa e falou, mamãe, eu não consigo aprender isso. Eu queria, minha colega, a professora fala e ela capta na hora. Aí eu disse assim, Júlia, quem disse que o ser humano é bom em tudo? Você está se sentindo pressionada porque eu nunca te cobrei nada? O que você precisa é estudar, ter responsabilidade. Imagine, um país como a Coreia, todo mundo rico. Há uma disputa, deve haver uma disputa em relação a cargos, a profissões, em ser o melhor, uma competição diária. Quando a pessoa acha que ela não vai alcançar o que ela gostaria, ela dá cabo da vida dela. Não dá para entender, dá? Mas é o meio, é o sistema que ela está inserida. Amém? E vou dizer para vocês, tem tantas pessoas que estão sentadas no banco da igreja e já passaram isso pela cabeça dela, pelo coração, e ninguém sabe. Quando eu estava lendo sobre isso, eu achei assim, poxa vida, a vida, Jesus morreu por nós para nos dar vida e vida em abundância. Eu quero até falar sobre isso mais à frente, tá? Para a pessoa chegar e dar cabo da sua vida. O problema é o depois. Amém? Então, essa nota é tão importante para eles que afeta a área profissional deles, dos jovens. A área profissional fica afetada. Sabia disso? Ela fica afetada, né? Eu acho assim, você que é jovem e está dentro da igreja e tem oportunidade, vai estudar. Vai estudar enquanto você tem seu pai e sua mãe. Vai investir nos seus estudos, né? Vai ler a Bíblia para você conhecer o Deus que você serve. Vai ler a Bíblia para você conhecer o Deus que você serve. E vai estudar, vai se envolver com o Senhor Jesus, vai pregar o Evangelho, vai fazer a diferença lá fora. Amém? Vamos lá, o primeiro país que ocupa o primeiro lugar, o
país que ocupa o primeiro lugar é o Japão. Ele tem taxas elevadas de suicídio. A morte para os japoneses é considerada no país como uma passagem para outra existência, devido à influência do budismo. Então, há um bosque no Japão, eu não pesquisei sobre isso, vocês já ouviram falar? Eu vi um documentário. As pessoas vão para lá para suicidar. É um espírito do engano, né? E a igreja precisa pregar o evangelho. Deus tem inquietado o meu coração para dizer à igreja que ela precisa pregar o evangelho. A igreja, tem muita gente dentro da igreja, nas redes sociais, na faculdade, no meio de seus amigos, defendendo ideologia, mas não prega o evangelho. Brigando por causa de ideologia, mas não prega o evangelho. Sabia que há pessoas assim dentro da igreja, e nós fomos chamados para pregar o evangelho, para fazer a diferença. Eu sempre orei pelo Japão, e quando eu estava lendo isso, eu fiquei, Senhor, quanto engano. Por exemplo, os faraós acreditavam piamente, né, na vida, que eles, claro que tem, né, na vida pós-morte. Então colocava lá o ouro, tudo que eles tinham, morriam. Aquelas esfinge não, sumiu da minha... Como? Pirâmide. Foram saqueadas e os tesouros foram levados. E eles foram para onde? O diabo vem enganando a humanidade desde o Éden. Desde o Éden, quando a serpente dirigiu a Eva. Ele vem enganando a humanidade. E os dias de hoje são maus. Ele quer mesmo levar o homem a se rebelar contra Deus. Então ele vem enganando a humanidade, ele vem enganando o homem, século após século, para afastá-lo do verdadeiro Deus. Por isso que é importante as nossas intercessões pelas nações, porque cada nação tem sua cultura. Um engano foi semeado ali, alguma coisa aconteceu ali, um fato, uma visão, e nasceu-se uma religião. Nós precisamos orar pelas nações, você precisa orar pelo Japão. Amém. Para que o evangelho alcance esta nação. Então, quais são os principais fatores ligados ao suicídio? O primeiro é o desemprego. Quer dizer, vou morrer mesmo, mas eu creio, né, que eu tenho outra vida. Então, a pessoa ficou desempregada, um país rico, não é? O Japão não é rico? A pessoa suicida. O bullying nas escolas, leva o japonês ao suicídio, sabia? A gente viu aqui muita coisa, né, acontecendo no Brasil, a gente leu nos jornais, na televisão, não é? O bullying na escola, e que prejudica de fato mesmo. É como o pai que põe apelido no filho, quando ele é, ô orelhudo, chama o orelhão lá para mim. Quando eu era criança, tinha um personagem que chamava Topo Gigio. Quem aqui lembra? Ele tinha 2 dentões e um orelhão. Lembra, Débora? Quando o menino era orelhudo, ele chamava ele de Topo Gigio. Se o menino é magro, né, põe apelido nele. Ou perna longa, porque ele é alto, a perna é fina. Esses dias eu brinquei assim, que eu estava com aquela bota, né? Eu brinquei assim, o pastor está assim, Janete, vou te mandar para o Manaim, vou te dar o nome, deixa que eu chuto. O marido brinca muito. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Por isso que os pais, comece em casa. Os pais têm que cercar os seus filhos de segurança. Os pais não devem colocar apelido nos seus filhos. Os pais devem elogiar os seus filhos. Seu olho é lindo, seu nariz é lindo, seu pé é lindo. Você é toda linda, você é todo lindo. Mãe, o adolescente, os braços ficam muito grandes, não é assim? Longo, as pernas, sem bumbum. Que nada, daqui a pouco você vai ter, não se preocupa não. Você é bonito como seu pai. Pai pode não ser bonito, mas é, né?
Vocês estão entendendo? O Brasil passa por isso, né? A gente vê na escola da Júlia, ela teve um trabalho sobre isso, uma matéria sobre isso, sobre o bullying. E às vezes até dentro de casa, essas coisas acontecem. Sabia? Então, a gente tem que pedir a Deus muita sabedoria para criar os nossos filhos. Quando a Gabi era pequena, eu sempre falei com as minhas filhas que eu acho elas lindas. Aí a Gabi assim se tornou adolescente. Ô filhinho, mamãe acha você linda. É mamãe, é mamãe, é porque você é minha mãe, né? Eu sempre falei que elas eram bonitas. Aí um dia eu falei assim: Gabi, seu pé é igual ao do seu pai. Você está falando que meu pé é feio? A Malu nasceu, a Malu é a menina mais linda do mundo. Então a gente tem que ter muita sabedoria. Sabe por quê? Quando você cria os seus filhos num ambiente de segurança, o que vem de fora não balança. Não balança os seus filhos. Entendeu? Não balança. Quando eu era criança, eu era muito magrinha. Minha irmã me chamava de Olívia Palito. Eu era magrinha mesmo. Louvado seja Deus. Você que é magrinho aí, fica tranquilo, viu? E você também, viu, garota e garoto? Não pensa em engordar não, continua assim. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente se dirige aos nossos filhos, né? O menino tem os dentinhos para fora, né? É o dentuço. Leva o garoto no dentista para ele colocar um aparelho. Cuida do seu filho, da aparência dele. Entendeu? Vocês estão entendendo? Então, nós temos o Senhor Jesus no nosso coração, nós conhecemos a palavra. Então, nós temos que cercar os nossos filhos. Entende? A gente tem que cercar os nossos filhos de amor, né? Com amor. Mostrar para eles que o lar, que os pais são amigos e que o lar é um lugar seguro. Não, meu pai falou que é isso e pronto. Ok? A gente tem que dar abertura para os nossos filhos serem nossos amigos. Amém? Que combate o bullying é isso. Vocês concordam comigo ou não? Não é? A gente sempre elogiar os nossos filhos, né? Sempre falar que é bonito, que é bonita. Não, você é bonita assim mesmo. A minha irmã, eu lembro, a minha sobrinha era gordinha quando ela nasceu, ela era muito magrinha e pequenininha. Quando ela fez assim uns 3 anos, minha irmã dava muita vitamina para ela. Eu falava: Neuza, não dá vitamina para ela vai engordar. Não, essa menina quase não come, tem que tomar vitamina mesmo. Quando chegou assim nos 8, 10 anos, ela estava bem gordinha. Aí ela comia muito, gostava de comer muito. Aí minha irmã falava assim com ela: Daniela, você não pode comer muito assim, você vai para a escola, eles vão te chamar de rolha de poço, seus colegas, você tem que emagrecer. Um dia, aí ela: mãe, não quero saber não. Ela ia brincar com a Gabi, aí brincar de casinha. Gabi era mais nova do que ela. Gabi levava o iogurte, o biscoito. Ela comia os 2 pacotes de biscoito da Gabi e o iogurte. Depois que terminava de comer, ia embora. E minha irmã pegando no pé dela: tem que comer menos, está errado. Quando ela foi para a escola, um dia ela voltou chorando. Ela já estava com uns 12 anos. Mãe, faça alface para mim. A minha irmã: o que aconteceu? Meu colega me chamou de rolha de poço. Depois disso ela emagreceu. E está magra até hoje. A gente tem que tomar cuidado, né? Ao dirigir aos nossos filhos. Amém. O bullying, a criança sofre dentro de casa. Dentro de casa. Se o menino tem um pé grande, chama ele de pé grande. Ô pé grande, ô narigudo. Menino narigudo, chama o narigudo aí. Ô cabeção. O garoto tem a cabeça grande, esqueceu que o avô é cabeçudo, né? O avô é cabeçudo, tem a cabeça grande. Ô cabeçudo. Não é assim? Então a gente tem que tomar cuidado, que sofre bullying dentro de casa. É só na escola? Não, dentro de casa. Você já pensou? Eu vi uma vez a menina que ela era gordinha. Não sei se vocês viram essa reportagem que ela suicidou. Tinha 14 anos. Vocês viram? Não? Chamavam ela de baleia na escola. Vocês estão entendendo, amada igreja do Senhor Jesus? A gente fala do céu, a gente fala do inferno, mas a gente tem que falar da terra. Nós estamos aqui ainda.
Nós temos que ter sabedoria e sermos espirituais. Amém? Então o bullying é um dos motivos, né, na escola que os japoneses suicidam. E as pressões sociais? Já pensou? Quantas pessoas suicidam? Esses são os principais, né, fatores. Agora, e o que a Bíblia diz sobre isso? E o que a igreja tem feito em relação a isso? Né? Como que a igreja tem se portado em relação a isso? Jesus diz assim, em Mateus 11, tudo muda com a pregação do Evangelho, tudo muda com a chegada da palavra de Deus na vida das pessoas, que Jesus veio, né, para libertar o homem, libertar o cativo e dar vida, vida em abundância. Mateus 11, (11, 28) diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, né? E eu vos aliviarei. A Bíblia diz também em João 10:10, capítulo 10, versículo 10, parte B: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Significa ter uma superabundância de uma coisa. Vida abundante refere-se em sua abundante plenitude de alegria e de força para a mente, o corpo e a alma. É isso que Jesus faz na vida do homem. É isso que Ele quer dar ao homem, vida abundante. E Ele precisa trabalhar primeiro em nós, que somos a igreja. A igreja tem que aprender a amar o seu próximo. Aquele que mata o seu irmão é homicida. Tem muitas pessoas que morrem espiritualmente dentro da igreja pela palavra de um irmão. A igreja, você como igreja tem que estar com o coração quebrantado, movido de compaixão pelo seu próximo. Você tem que estar no Espírito, você tem que ler a Bíblia, você tem que amar as pessoas como Deus nos amou e tem nos amado, olhar as pessoas com os olhos de Cristo. Nós que trabalhamos em célula, nós que somos líderes de célula, nós que somos pastores, nós que somos presbíteros, e identificar o problema da pessoa. Nós temos que ter essa sensibilidade, e quem nos dá é o Espírito Santo. Jesus, quando viu a mulher samaritana, o que Ele identificou nela? A primeira coisa, a infelicidade, porque ela era infeliz na vida conjugal. A gente tem que identificar, nós precisamos ser sensíveis às necessidades dos outros. Mas tem muita gente dentro da igreja que precisa de cura. Tem muita gente dentro da igreja que precisa da cura do Senhor Jesus, da cura da alma. A depressão é a doença do século e tem acometido muitas pessoas. Não é demônio a depressão, é uma enfermidade. Vocês estão entendendo? Precisa ser tratada clinicamente. Precisa de medicação. Precisa de terapia. E nós como igreja devemos ser espirituais. Sim, mas nós devemos entender e sermos sensíveis aos problemas do nosso próximo. Eu, quando me converti, eu sempre fui apaixonada por Jesus, muito. Mas, quando eu passava por problema, eu deitava na minha cama e chorava e falava: eu quero minha mãe. Eu quero minha mãe. Eu tinha pouco tempo de casado. Eu quero minha mãe. E eu chorava quando eu tinha um problema. Eu orava, mas eu chorava muito. Eu sentia uma solidão. Um dia, alguém chegou para mim e disse assim,
que uma pessoa estava orando por mim e que Deus revelou a ela que eu tinha uma solidão e que era para orar por mim. Eu disse: eu tenho mesmo, mas eu não sei porquê. E o pastor muitas vezes sentava comigo e falava assim: Janete, você é uma pessoa espiritual, você é uma pessoa que tem vida com Deus, eu não entendo o porquê dessa solidão. Um dia, eu estava orando no meu quarto, eu estava grávida da Júlia, sentada no chão, e eu estava numa comunhão com Deus, orando por uma pessoa, e essa cena tinha, eu não lembrava mesmo, tinha sumido da minha memória. Eu acredito que é uma defesa do cérebro, né, para nós, e acaba nos prejudicando. E eu estava orando, e eu tive a sensação que eu adormeci. Eu lembrei de uma cena, quando minha mãe saiu de casa, a primeira noite que eu dormi sem minha mãe. Eu deitei para baixo na cama dela, e olhei para o telhado, minha casa tinha telha. Fiquei olhando o telhado, e pensei assim, eu tinha 8 anos, eu tinha uma mania de pegar a coberta e fazer assim, ó, sempre na coberta. Aquilo ali era um sinal de solidão, e eu não sabia. Eu não fiz terapia para descobrir isso. Eu lembrei, naquele dia que eu orava, eu olhando para o teto, eu lembrei da cena. Minha irmã, eu estava com os olhos cheios de lágrimas, olhando assim para a telha e pensando assim: nossa, agora eu estou sozinha, minha mãe foi embora. E coberta com lençol, e mexendo com o lençol com a mão. Minha irmã tinha 14 anos, ela veio até a mim, onde eu estava, no quarto, trouxe um boneco, eu tinha um boneco grande, e falou assim: você quer dormir com ele? Acho que ela percebeu, não sei. Você quer dormir? Ela só tinha 14 anos. Você quer dormir com ele? E colocou ele. Eu falei assim, ó, eu fiz assim com a cabeça. E ela me cobriu e eu abracei o boneco. Eu abri os olhos. Eu fui curada. Nunca mais eu tive solidão. Jesus me curou, sabia? Eu era uma pessoa que eu ia ao monte, eu orava, eu profetizava, eu tinha visões, mas eu precisava de cura, e eu não sabia. Você que está sentado aí em cima, existem pessoas que estão morrendo sem Jesus. Deus quer curar você que está aqui embaixo, para te usar e levar vida e vida em abundância para aqueles que não conhecem a Cristo. Por isso que a igreja precisa de cura. Você tem que abrir seu coração. Muitas vezes nós carregamos dentro de nós marcas. Os pais nos marcam. Sabia, amada igreja do Senhor Jesus? E são marcas profundas, sabia? Aí eu entendi que eu estava sofrendo a dor do abandono. É interessante, quando eu estava lendo isso aqui, eu falei: Deus, o Senhor trouxe, eu sempre tive a alegria da salvação, eu sou uma pessoa alegre, porque eu tenho Jesus na minha vida, porque Jesus escreveu uma nova história, eu sou testemunha do poder de Jesus, eu afirmo isso com toda convicção, porque Ele mudou o meu viver, eu experimentei do amor de Jesus. Hoje, depois dessa experiência que eu tive de arrebatamento, mesmo antes, eu falo dele em qualquer lugar e com qualquer pessoa, e não vou perder a oportunidade, porque Ele me chamou para isso. Porque uma palavra minha, uma pregação sua, pode livrar a alma de uma pessoa da condenação eterna. Então a gente tem que abrir os olhos para isso, amém? E ter essa vida, ter saúde mental, física, emocional. Quando a gente recebe uma cura no nosso coração, na nossa alma, que o Espírito Santo escava no nosso interior e põe para fora aquilo que está nos prejudicando, a gente vive muito melhor, a gente vai para frente, a gente sai do lugar onde nós ficamos muito tempo, amém? Então, vida abundante é isso, é você viver a plenitude da alegria, da força, na sua alma, na sua mente, no seu corpo físico. Só Jesus pode fazer isso. Amada igreja do Senhor Jesus, você carrega dentro de você, eu carrego dentro de mim uma palavra de vida eterna, uma palavra de poder, uma palavra
palavra transformadora. Se você entrou aqui essa noite achando que não vale a pena viver, eu quero te dizer que vale, porque Jesus morreu por você na cruz do Calvário, para que você vá e pregue essa palavra de vida a outras pessoas que não conhecem. Aleluia! Jesus, Ele veio para nos dar vida. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E só você pode estender a mão a uma pessoa que está do seu lado, na sua casa, na sua família, na sua célula, na igreja. Preste atenção nas pessoas dentro da igreja. Observa as pessoas na sua célula. Almas são preciosidades para o Senhor Jesus. Eu não conhecia a família da minha mãe, nem a do meu pai. Eu pensava assim, por isso que o filho tem que conhecer família, né? Não tem referência, só tinha uma tia. Eu sempre fui muito, eu entendi o porquê. Eu sempre fui muito apegada com a família do pastor. Acho que meus irmãos também tinham o mesmo sentimento. E eu tinha uma tia que morava no interior, ela já faleceu, irmã da minha mãe. Ela é a mais velha. Quando eu conheci o pastor, ele me disse assim: amor, eu vou te levar para conhecer sua tia. Eu falei, tá bom. E quando eu estava assim reunida com as pessoas falavam de parente, de primo. Eu só tinha algumas primas e uma tia só. Eu não conhecia mais ninguém, nem da família do meu pai. Eu não sabia que aquilo me era prejudicial. A gente tem que valorizar a família. A família tem defeitos, né? Então, eu fui conhecer minha tia. Assim, 82 anos. Ela morreu acho que com 84, 85. E ela morava muito pobrezinha. E eu, sem saber, eu levei roupa de cama para ela, eu levei um tanto de coisa. Que eu sempre tive carinho com a minha tia, a que morava aqui. Eu sempre fui carinhosa com ela, eu ia à casa dela. Um dia o pastor me disse assim: amor, acho engraçado, sua tia quase não vem te ver, você sempre vai vê-la. Mas minha tia era minha referência. Engraçado, né? Talvez você que está sentado na galeria aqui embaixo pode ter uma porção de tios e nem liga. Mas outros que estão sentados aqui, que não tem referência familiar. Isso é muito importante. Aí eu cheguei, levei aquele tanto de coisa. Quando minha tia me viu, eu fiquei assim admirada, olhando para ela, como ela era diferente da minha mãe. A minha mãe loura, dos olhos claros, ela mais morena, cabelo assim, lisinho. E ela não enxergava muito bem. E eu fiquei maravilhada com a minha tia. Eu não quis. O que eu fiz? Fui perguntar sobre a minha família. E meu avô, como era? E minha avó? Eu queria saber. Como é minha avó? E o pastor ficou assim admirado, me olhando de longe. Minha irmã foi comigo. Minha irmã não fez pergunta nenhuma não. Mas eu sou muito curiosa, né? Aquilo era importante para mim. E ela foi me contando: sua família é muito grande, essa cidade tem seus primos, e não sei o quê, e não sei o quê. Só que é uma família rica, são os primos ricos. Eu sou a prima pobre. Você também é a pobre, viu? E eu fiquei assim admirada com ela, com aquela velhinha, né? Bem velhinha. E ela foi fazer um café para a gente. E eu calada acompanhando ela. Eu: Senhor, que bênção, o Senhor me deu a oportunidade de conhecer minha tia. Aí, muito pobre, ela colocou 2 tijolinhos e fez o café com papelão, acendeu o fogo no papelão. O copinho, a canequinha dela, pretinha, sabe? Os copinhos de plástico. Aí o pastor: você vai tomar o café, né, amor? Eu falei: claro. A minha irmã: eu não estou tomando café. Eu falei: eu vou. Aí ela veio toda felizinha, me serviu o café. Aí eu perguntei sobre minha mãe, eu perguntei sobre a irmã dela que suicidou, ela me contou e tudo, que foi ela que vendeu a herança da família, né? Eu falei: tia, e a fazenda? Diz que meus avós eram muito ricos. Aí ela baixou a cabeça e falou: quando se é jovem se faz muita coisa errada. Quer dizer, ela foi vendendo a fazenda, os pedaços. Aí eu tomei o café. Quando nós chegamos na porta, assim, ela me pegou pelo braço e falou: olha, você é a cara da sua mãe. Eu falei: é mesmo? Não tão bonita quanto ela.
Passou, eu voltei novamente para visitar minha tia. No primeiro dia eu já falei: tia, a senhora conhece Jesus? Que eu pensei, ela tem 82 anos e ela tem diabetes. Eu vou ter que falar de Jesus para ela. Tem um pastor que vem aqui sempre, da Assembleia de Deus. Olha lá, a igreja é lá, ó. O pastor vem aqui, traz a ceia, prega para mim. Eu olhei para a igreja, eu senti um amor. Os meus primos são convertidos. Eu orava pela família da minha mãe sem saber. Eles são convertidos. Eu tenho um primo que é presbítero na Assembleia de Deus. Aí ela disse assim: seus primos aí é tudo crente. Eu não vou na igreja, que eu não aguento andar muito. Mas o pastor vem aqui, traz a Santa Ceia, faz culto na minha casa. Que bênção, tia. Eu já tenho Jesus no meu coração. Aí eu voltei, levei uma televisão para ela e falei: tia, fica firme no Senhor Jesus. Passou pouco tempo, acho que uns 2 anos, minha tia faleceu. Às vezes a pessoa, por mágoa, porque não foi curado, não convive com a sua família e perde a oportunidade. É gente dentro da igreja, e tem muitas pessoas que têm problemas, traumas, que prejudicam o relacionamento dela com sua própria família. A salvação é um pacote, amada igreja do Senhor Jesus. Vem tudo lá dentro. Eu fui salva, não significa que eu vou para o céu agora. O Espírito Santo tem uma grande obra ainda a realizar no meu interior. Amém. Deus precisa trabalhar com a sua igreja primeiro. Porque quando você é curado, eu entendi por que eu passei por aquilo. Você é sensível à causa do seu próximo. Quando você não é curado, seus olhos estão sempre dentro de você. Por isso, Jesus quer te dar vida e vida em abundância. Ele quer te usar como instrumento nas mãos dele para salvar o perdido. Eu estava dizendo para o pastor Léo que depois do arrebatamento, eu não fico assim: você vai para o inferno, pecador, no céu você não entra. Eu não fui chamada para pregar contra o pecador, eu fui chamada para pregar o amor de Deus, a salvação do Pai. Porque as pessoas precisam primeiro conhecer o amor do Senhor Jesus, precisam conhecer o Senhor Jesus. Amém? Mas tem muita gente dentro da igreja que precisa viver essa vida abundante com Cristo, mas precisa de cura interior, né? Precisa de cura interior. Isso é um espírito, amada igreja do Senhor Jesus. Eu tive essa experiência que eu contei no início para vocês, e a gente tem que orar. O céu precisa ser povoado, e nós precisamos orar pelas pessoas, atender as necessidades das pessoas, ou com uma palavra, né? Ou com uma oração. Por isso que dentro da igreja a gente tem que entrar e cumprimentar todo mundo. Paz do Senhor, como vai? Eu gosto de conversar com as pessoas olhando dentro dos olhos dela. Como vai? Para a pessoa entender que ela é importante. Eu entrei nesta igreja e eu fui vista. A pastora me perguntou se estava tudo bem. O irmão Vander me perguntou se estava tudo bem. O presbítero Carlos me perguntou se estava tudo bem. A Lina me perguntou se estava tudo bem. Eu voltei nessa igreja porque a Jéssica, aquela menina que canta no louvor, me deu atenção. Vocês estão entendendo? Então, a igreja tem que ser espiritual, mas a igreja não pode ser bitolada. A igreja tem que abrir os olhos. A igreja tem que abrir a mente e compreender. A nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas o corpo, as emoções, precisa de tratamento. Eu creio, Deus pode todas as coisas, e se Ele quiser, Ele cura o homem imediatamente, porque Ele tem poder, eu não tenho dúvida. Mas já pensou se Deus não tivesse implantado no coração do homem, como diz lá em Daniel, que a ciência se multiplicaria? A ciência, a medicina, olha quantas pessoas morreriam, porque a medicina não cura ninguém, ela trata. Já imaginou? Então, eu vejo isso como cuidado de Deus. Você como igreja, se você tem alguma coisa
algum sentimento, tem que pedir a Deus para sondar o seu coração. Como eu estava falando de referência, de família, né? 2015, Jesus me levou para o ringue e me deu um couro. E lá eu fui liberta. Eu tive um problema sério, não com a minha família. Alguém, vou dizer assim, né? Quando eu me converti, eu ouvia muito essa palavra dentro da minha casa, inveja. Mas eu não conhecia a palavra quando eu vim para a igreja, então eu achava que isso não existia. Mas assim, alguém de coração, sem temor a Deus, arrumou uma confusão e me colocou dentro. Mas foi uma arapuca. E eu comecei a orar e dizer assim: Senhor, para que tudo isso? O que o Senhor quer me ensinar? Porque a gente fala assim: Deus, tenha misericórdia, Senhor, vai, faz isso com fulano. Senso de justiça que todo ser humano tem. Eu não, falei: Senhor, por quê? Para que, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Aí, um dia eu estava orando assim no quarto. Oh Senhor, para que, Senhor? O que o Senhor quer me ensinar, Pai? De novo, o que foi que eu fiz? Sou eu que preciso mudar? Aí Deus me disse: não, você abraçou uma família achando que era sua família, porque você tinha muita carência de família. Eu permiti tudo isso para te curar hoje. Eu estava orando assim, chorando. Eu falei: Santo Deus, eu vou ligar agora para fulano e vou pedir perdão. Aí eu levantei e disse, eu estava chorando: pastor, o que foi? Eu vou ligar para fulano e vou pedir perdão. Pastor, misericórdia. Eu falei: eu vou. Eu peguei o telefone e disse: querida, eu estou te ligando para te pedir perdão em nome do Senhor Jesus. Não importa quem fez ou deixou de fazer, mas eu abracei sua família achando que era minha, e vocês não são minha família. Jesus me curou, me perdoa. A pessoa não sabia o que falava do outro lado. Não é isso, é errado. Eu falei: não, por favor, me ouça. Terminei o assunto e o pastor: o que foi que você fez? Eu disse: eu fui curada. Eu tinha carência de família, eu fui curada. Porque quando minha mãe deixou a minha casa, ficou um vazio dentro de mim. Eu senti a dor do abandono e fiquei sem direção, sem família. E Jesus me curou. Eu disse: não diga nada, Jesus me curou. Por isso que eu amo meu Senhor. Que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Que adianta? Seja sensível à causa do seu próximo. Hoje, se eu souber que alguém partiu sem Jesus, eu vou sofrer muito, eu vou chorar muito. Muito. Porque eu sei e conheço aquele lugar. Você, como igreja, carrega nos seus ombros a responsabilidade de levar a vida onde não há vida, de pregar o Evangelho, de falar da salvação e do amor do Senhor para aquele que não tem esperança, para aquele que acha que está tudo acabado, que não tem solução. Quantas pessoas, quantas meninas, quantos meninos são abusados dentro da família e carregam essa marca nas suas vidas. Mas eu quero te dizer, Jesus tem poder de te dar, de te libertar, de te curar, não só de te salvar, mas de te curar. A cruz é sinal de poder. O Evangelho é poder para aquele que crê. Deus é Pai. Nós temos um Pai que cuida de nós. Deus não falha, Deus não erra, nunca. Ele é fiel, fiel é aquele que te prometeu. Ele vai permanecer fiel do seu lado, do meu lado, ainda que eu seja infiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus é imutável, Ele é bondoso, benigno, Ele é justo e Ele não muda por nada nem por ninguém.
Deus é maravilhoso, Deus é tudo, e é isso, amada igreja do Senhor Jesus, que nós temos que pregar, levar a esperança para aqueles que não têm. A gente quer viver a vida da gente. Eu estou correndo atrás dos meus sonhos, eu estou trabalhando, eu quero isso, eu quero aquilo. Será que a gente não tem sensibilidade de pensar no nosso próximo, do que ele precisa, do que ele está necessitando? Nós como igreja, é para refletir por uma vida. Esses dias eu estava olhando uma festa de aniversário do Cristiano Ronaldo, tanto luxo, ele com a camisa da Louis Vuitton. Aí eu pensei assim, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E eu chorei quando eu vi aquilo. Que adianta tanto sucesso? Que adianta ter dinheiro? Gente que corre atrás de dinheiro, corre atrás dos seus sonhos, deixa de servir a Deus para viver os seus sonhos, mas nem sabe se vai estar vivo para poder viver os seus sonhos. Eu quero viver os meus sonhos, mas eu também preciso viver os sonhos de Deus. Eu entendi que a minha vida tem um propósito e entendi que a igreja tem uma missão: resgatar da sepultura, da beira da sepultura, as vidas e trazer para a presença de Jesus. Quero te dizer, se você é acometido, de depressão, transtorno de ansiedade, eu vou te dizer, creia em Deus. Creia em Deus e não desanime, não pare nessa caminhada, nessa jornada, porque vai valer a pena. Porque quando Ele quiser, ninguém impede Ele de operar. Ninguém impede Ele de manifestar a sua vontade. Porque Ele é soberano na sua vontade. E a gente precisa crer nisso. Amém. Como Deus tem me curado. Quando eu oro, eu falo, como o Senhor tem me curado. As pessoas nos vê assim à frente da igreja e acham que nós somos super-heróis, que a gente não tem problema, que eu não tive uma infância, uma adolescência, uma juventude. Deus também tem trabalhado em mim. Eu acho que é por isso que eu estou tão sensível às pessoas, a necessidade do nosso próximo. Não é simplesmente pregar, blá, 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 blá. É ter atitude, é fazer. Blá, blá, blá. É fazer, é estender a mão, é estar presente, é estar disposto, é querer ouvir, é ir atrás da pessoa, bater no ombro dela e dizer assim, vai valer a pena, eu vou te ajudar, não está conseguindo caminhar? Pega, encosta no meu ombro, que nós vamos juntos para o céu. É assim, é isso que Deus quer da sua igreja. Amém. Para encerrar, 1 Pedro 5,7 diz assim, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Grava esse versículo, lança em Deus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, de você, de mim, de todos nós. Você é um agente da vida, sabia? Você é um agente da vida? Ai, pastor, eu estou cheia de problema. Tem pessoa que está do seu lado que tem muito mais, porque você tem Deus para cuidar dos seus problemas. Quem está do lado não. Quem está do lado está sem esperança. Quem está do lado não tem fé. Quem está do lado acha que a morte é a saída, mais próxima, vai resolver tudo. Mas você não. Dentro de nós carregamos em nosso coração uma palavra de vida eterna. Amém? Então a gente precisa levar esperança àqueles que não têm. Amém, amada igreja do Senhor Jesus? É isso. Deus amou o mundo de tal maneira, quero concluir essa mensagem, que deu o seu Filho, o único, para morrer por nós. Ore pelas nações, ore pelo Japão, ore pela Coreia, ore pelo Brasil. Ore por todas as nações, ore pelos pastores, pelas igrejas, que as igrejas sejam despertadas para levantar, sair. Não é o mundo que tem que vir à igreja, como diz Billy Graham, é a igreja que tem que ir até o mundo, com a bandeira do Evangelho e pregar a palavra.
Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Queridos, se vocês estão vendo aí, pastor Irlan chegou, orem pelo pastor Irlan, né? Eu escrevi lá no grupo lá uma coisa que eu creio: se Deus determinou que você vai ser reeleito, vai, e acabou. Quem é que faz Deus voltar atrás? Ninguém, né? E eu creio que Deus pode. Amém? Então, ore pela vida do pastor Irlan, a família dele, os projetos dele, né? Acompanhe ele nas redes sociais, né? No finalzinho eu quero chamar. Isso. Tá. No finalzinho, assim que eu terminar de orar, eu quero chamá-lo aqui, nós vamos orar por ele. Amém? E eu creio que vai dar tudo certo. Em nome do Senhor Jesus, porque nós servimos um Deus que pode todas as coisas. Coloque a sua mão no seu coração. Amém? Quero orar por você essa noite. Quero que você, enquanto eu estiver orando, você peça o Espírito Santo para sondar o seu coração. Amém? Para o Senhor te curar, para o Senhor te libertar, para Ele te usar levar você àqueles que estão necessitados, àqueles que estão cativos. Amém? Pai, eu te louvo e te exalto. Bendito foi o dia em que o Senhor me salvou. Louvado e glorificado seja o teu nome. Hoje eu não tenho mais medo, Senhor, não sou escrava do medo, porque, Senhor Deus, eu sou tua filha. Pai, aí está a tua igreja. Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu te peço, traga cura ao teu povo. Em o nome do Senhor Jesus, Deus, rejeição, Pai, abandono, Senhor, Deus, o que for, ó Pai, eu te peço, em o nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha trazer cura. Deus, a paternidade, a figura do pai, Senhor, que não teve do lado, Senhor. Ó Deus, nós temos um pai e podemos chamá-lo assim, Abba, Pai, Paizinho amado. O Senhor é o meu pai, aleluias, é o meu pai e minha mãe, é aquele que tem cuidado de mim. Deus, cuida da tua igreja, cura o teu povo. O Senhor tem pressa, Senhor, que o teu povo saia e pregue o teu evangelho. Há pessoas morrendo sem esperança, Senhor. Há pessoas morrendo porque acham que não vale a pena viver. Senhor, o Senhor deu o seu filho para morrer na cruz do Calvário por todo o homem, ó Pai. Ó Deus, por toda a humanidade. Como igreja, nós nos posicionamos diante do Senhor esta noite e te pedimos, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Eis-nos aqui. Leva-nos, ó Pai, a levar esta palavra de esperança e de vida para aqueles que não têm. Nós repreendemos esse espírito, Senhor, em o nome do Senhor Jesus, que leva as pessoas, ó Deus, a darem cabo da vida delas, porque também é espiritual, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E te pedimos que o Senhor desperte a tua igreja, desperte o teu povo para pregar o teu evangelho e levar a tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos orar, vamos chamar. Quero que o pastor Irlan venha aqui à frente, vamos orar por ele, amém? Vou ficar de pé aqui, que eu acho que agora eu posso. Em nome do Senhor Jesus, né? Vamos interceder por ele. Vocês não veem como é que o nosso presidente sofre tantas retaliações? Faça ideia a família dele, né? Vamos orar por ele, porque, como eu falei no início, quando tem um político comprometido com o povo, ele é atacado, sabia? Porque o povo não é importante, né, gente? O dinheiro é que é. Não é assim? Vamos orar por ele? Pai, eu te dou graças, eu te louvo e te exalto, eu te glorifico na beleza da tua santidade, porque eu creio que o Senhor pode todas as coisas. Se é propósito teu, é plano teu, está nos teus planos, é projeto teu, Deus, eu creio, o teu filho já está reeleito, Senhor, porque o Senhor pode todas as coisas. Senhor, o Senhor conhece o coração dele, ó Pai, e o Senhor sabe que são muitos os que dão tapinha nas costas do teu filho, Senhor, mas não gostam dele. Pai, mas nós te exaltamos e aplicamos o sangue de Jesus sobre a vida dele, sobre a família dele, sobre a casa dele. Repreendemos todo o mal, repreendemos toda obra maligna, Senhor, em o nome do Senhor Jesus, e te pedimos que o Senhor mais uma vez, ó Deus, exalte o teu nome na vida do teu filho e coloque ele onde o Senhor quer colocar. Ele almeja, né, Senhor, um cargo, quem sabe?
o Senhor não vai dar outro. Deus pode todas as coisas, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. O Senhor eleva quem o Senhor quiser. Então, Senhor, que a tua vontade seja estabelecida na vida do teu filho, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Quer falar alguma coisa, pastor? Falei. Não atrapalha nada a visão. Tá. Eu vou separar o meu. Amém? Eu passo a palavra para o pastor Léo para ele dar a bênção apostólica. Ah, está de máscara. Você já está junto, pastor? Já está junto já. Ah, é? Aleluias. Queridos, só um aviso aqui que os inscritos no curso de batismo, os livros já estão prontos, podem pegar na secretaria, tá bom? Lá embaixo você pode pegar o seu livro. Lembrando, quem tem carro, queridos, é um adesivo que não prejudica, não, ele é colado com água, então lá, a equipe está lá atrás, quem puder colocar, e não atrapalha a visão, que ele é micro perfurado, e é isso, amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Deus, obrigado por essa palavra rema nos nossos corações, que o Senhor possa, em nome de Jesus, despertar, ó Deus, o nosso coração à pregação do Teu Evangelho. Ó Deus, quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão, ó Deus, nos quartos escuros, ó Pai, quantas pessoas com suas almas feridas, aguardando, ó Deus, que um filho do Senhor, assim como o Senhor, ó Deus, despertou Ananias para que ele fosse ali até Paulo, ó Deus, para que a venda dos olhos, para que as escamas dos olhos de Paulo caíssem e ele se tornasse um pregador do Evangelho. Que o Senhor nos levante, ó Pai, como Ananias, como enviados do Senhor, ó Deus, para resgatar as vidas, para salvar, para transformar, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Pedimos que o Senhor possa nos dar uma semana de vitórias. Aqueles que estão, ó Deus, necessitando de um emprego, de uma resposta, de um milagre, de uma cura, nós, ó Deus, te pedimos que o Senhor, aquele que pode fazer todas as coisas, possa trazer a resposta, possa trazer a cura, ó Deus, para os enfermos da tua casa, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Coloque a tua mão sobre o seu coração. Que em todo tempo sejam alvas as suas vestes, que o azeite nunca falte sobre a tua cabeça, que o insondável amor do nosso grande Deus e Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todos vós, meus irmãos, e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém e amém. Não esqueça de cumprimentar o seu irmão.